Fala galerinha, vamos nessa, olha só, a gente vai falar hoje sobre objeto do direito administrativo e algumas fontes do direito administrativo. Lembrando que as nossas aulas aqui tem de 15 a 20 minutos para você aí tá se adaptando, né, se acostumando, né, com aquilo que você tem que absorver de matéria, tá ok? É importante vocês absorverem a matéria com a finalidade, então, depois de praticarem junto ao concurso público que vocês tanto almejam fazer e, obviamente, alcançar a aprovação. Certo, pessoal? Vamos nessa. Olha só. Sobre as questões relativas aí ao objeto do direito administrativo. O que a gente tem? A gente tem dentro do direito administrativo, tá? As nossas relações internas. Então, o objeto do direito administrativo também trabalha com a relação interna, mas não só essa relação interna. Nós temos uma relação externa também voltada para as relações entre a administração pública e os seus administrados. Olha só, a sociedade entra nesse meio, não é verdade? Então, o objeto do direito administrativo em si, no que diz respeito às relações internas, a gente chama de administração introversa, tá? É dentro, é uma atividade meio, né? Então, a atividade exercida pela administração pública, a gente lembra que ela é uma forma de instrumento, é uma intermediação. Logo, essa relação introversa, relação interna, é a atividade meio. Por exemplo, professor, um clássico exemplo é a nomeação de um servidor público, tá? Então, quando a gente faz essa nomeação do servidor, nós estamos então fazendo o quê? Uma atividade meio, uma administração introversa, é uma relação interna na qual eu preciso daquela função a ser exercida daquele agente público. Logo, esse é um dos objetos da administração pública, um dos objetos do direito administrativo aí. Beleza, pessoal? Além desse objeto do direito administrativo, que é a relação interna, nós temos a outra relação, chamada relação externa, ou também relação entre a administração pública e os administrados. Obviamente, essa relação é denominada como extroversa, já é a atividade fim da administração pública, é o resultado que ela tanto almeja ou tanto espera. Então, de objeto do direito administrativo, nós temos aí, logicamente, relação interna e relação externa, relação introversa e relação extroversa, atividade meio como relação interna, atividade fim como relação externa, tá ok, galera? Isso é super importante vocês entenderem. Além do objeto do direito administrativo, quais são as fontes do direito administrativo? Não poderia ser tão diferente no que diz respeito também às outras matérias. As fontes do direito administrativo, a primeira delas vai dizer respeito à jurisprudência, né? Então, jurisprudência a gente tem por base como o entendimento dos tribunais acerca de determinada matéria, né? Que podem trazer aí, obviamente, uma possibilidade de uma súmula. Só que aqui a gente tem que entender o seguinte: dentro do direito administrativo, a jurisprudência, via de regra, ela não possui aí um caráter vinculante, tá ok? Via de regra, não possui caráter vinculante. Logo, essa fonte ela é denominada como fonte secundária, tá? É denominada fonte secundária. Anotem isso que é importante vocês entenderem, né? A fonte primária, o que a gente tem por fonte primária? Obviamente, a própria Constituição Federal trazendo aí conceitos específicos acerca da relação jurídica administrativa, né? A administração pública para com a sociedade, mas jurisprudência ela é o quê? Uma fonte secundária. Nós temos, obviamente, uma exceção, né? Via de regra, obviamente, a gente entende que não possui caráter vinculante. Mas qual é a exceção? Claro que é a súmula vinculante, né? A súmula vinculante, ela é uma das nossas exceções. Basicamente, aí nós temos também aquelas decisões dos tribunais que têm aí o quê? Um efeito denominado como efeito erga omnes. Então, prestem atenção. Fonte do direito administrativo,
jurisprudência, objeto do direito administrativo, relação interna, relação externa, tá? Fonte do direito administrativo, jurisprudência, fonte secundária, na qual, via de regra, não tem efeito vinculante, com exceção da súmula vinculante e decisões que possuem efeitos erga omnes, que alcança a todos, tá? Além da jurisprudência, professor, temos alguma outra fonte do direito administrativo? Temos, claro, né? Os próprios costumes, não é verdade? Os costumes, eles fazem o quê, galera? Eles exercem uma certa influência em razão da possibilidade de uma deficiência da legislação, né? Por quê? Os costumes, eles vão trabalhar aí justamente o meio social para com a administração pública, né? Eu preciso entender como funciona a sociedade nesse meio para que a administração pública, então, ela possa, então, tomar medidas aí cabíveis, medidas necessárias junto aos administrados, junto à sociedade. Eu não posso simplesmente chegar e determinar que agora o costume já é outro, né? Os costumes da sociedade fazem com que, então, haja uma espécie de preenchimento de determinada lacuna, né? E a administração, ela se molda a isso, né? Não é à toa que nós temos várias leis que se moldam aos costumes da sociedade, não é verdade? Tá? Então, além disso, não poderia deixar de falar também, né, além da jurisprudência e dos costumes, da nossa outra fonte, que obviamente é a própria lei. A lei, ela traz aí consigo a Constituição Federal, né? Como eu já disse, nossas fontes primárias. Então, a lei e a Constituição são as nossas fontes primárias, pessoal, né? Cuidado, porque algumas situações, algumas questões, principalmente de OAB, concurso, acabam trazendo uma confusão e fazendo com que você se confunda dizendo que a lei seria uma fonte secundária, tá? Lei não é fonte secundária. A lei, ela é uma fonte primária junto com a nossa Carta Magna, ora Constituição Federal. Ok, pessoal? Super importante. Lembrando, para você deixar o like aí na nossa aulinha aqui, tá? Se inscreva no nosso canal para poder, então, você receber as notificações e, obviamente, ter um pouco da nossa aula aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só, falando aí da lei, da Constituição Federal, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque essa lei, ela pode ter dois sentidos, né? Aí a gente lembra um pouquinho lá da nossa aula sobre sentido, né, da administração pública, não é verdade? A gente falou lá alguns sentidos, sentido estrito, sentido amplo, né? Falamos. Então é bom você revisar. Se você não viu, dê uma olhada lá na nossa aulinha, tá ok? E aí é o seguinte, sobre sistema administrativo, né, regime administrativo também, ok? E sentidos da administração. Pessoal, o que a lei traz pra gente de diferente? A lei, ela tem aí dois sentidos, o sentido formal, também denominado sentido estrito, e o sentido aí material, trazido aí como um nome, né, de sentido amplo, né? Então nós temos essas duas possibilidades, tá? Sentido formal, sentido material. Lembrando que o sentido formal, ele é estrito. Então ele vai ser uma norma que vai passar, porque nós estamos falando da lei, uma norma, uma lei que vai passar por todo o rito constitucional. Então, todo o rito constitucional vai ser trabalhado para que, então, a gente tenha aí uma lei, seja ou não de caráter geral, tá? Obviamente, a gente lembra que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, a lei, ela pode vir de forma especial ou caráter geral, lembrando que isso no sentido estrito, passado pelo rito constitucional para que haja, então, a possibilidade da sua vigência, divulgação, publicação, né, para que ela possa surtir efeitos, né, nesse âmbito aí e nesse sentido material, tá? Também, quer dizer, sentido formal. E o sentido material, né? O sentido material, o sentido amplo, tá? É um pouquinho diferente, porque ele já vai trazer a ideia de uma norma que seja dotada de quê? Tá? Essa norma, ela vai ter uma ideia de generalidade, tá? E uma ideia de abstração, ok? Então,
A norma, ela tem uma ideia de generalidade e uma ideia de abstração. Então, elas podem ou não serem editadas pelo legislativo. Olha só, no sentido estrito, eu preciso passar por um rito constitucional, por meio de um procedimento legislativo, tá ok? Então esse sentido é específico e a lei ela pode ser, obviamente, no âmbito voltado para de caráter geral ou especial, tá? Já no sentido amplo, sentido material, essa mesma lei ela pode ou não ser editada pelo legislativo. Por exemplo, professor, posso trazer aqui, por exemplo, uma questão de uma resolução administrativa, né? Então aí ela não passa pelo rito constitucional, tá? Então aí ela é diferente, é uma lei em sentido material, em sentido amplo, generalizado, tá? Traz a ideia de abstração. Beleza, galera? Isso é importantíssimo que vocês anotem, tá? Lembrando aí que nós temos lá, né, a questão do objeto do direito administrativo, as relações internas, externas e também as fontes do direito administrativo, fontes secundárias e fontes primárias. Beleza, pessoal? Nossa aulinha de hoje é bem simples, né? Eu vou trazer apenas esses temas, porque nós temos outras aulas também que fiquem gravadas aqui para vocês assistirem e vocês possam usufruir. As nossas aulas serão gratuitas. Logo mais nós vamos publicar o nosso material para que vocês possam, então, aproveitarem o máximo possível. O material ele tem um certo custo, um custo simbólico, para que vocês possam, então, estar adquirindo e estudando quando vocês bem quiserem, puderem e entenderem. Beleza, pessoal? Segue nosso canal, se inscrevam e curtam bastante aí a nossa videoaula. Valeu, um abraço para vocês, até mais!